Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa e podcast Advogando em Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Maza e aqui neste programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer advogar em direito administrativo em temas como servidor, responsabilidade do Estado, improbidade, licitação e desapropriação, que é o nosso assunto de hoje. Lembrando que essas lives que eu faço 2 vezes por semana tem como único objetivo eu advogar junto com você nos seus casos de advocacia. Então, se aparecer no seu escritório um caso que você achar muito complicado, entre em contato comigo, peça ajuda, mande uma mensagem direta pelo Instagram, meu perfil é @professormaza e nós podemos discutir os termos dessa parceria, ou para eu fazer um parecer, ou para assinar a peça com você, fazer a peça, funcionar como estrategista, para atender qualquer necessidade que você tiver. Falando nos cursos de advocacia, estão abertas as matrículas dos 2 cursos de advocacia da minha escola, o Advocacia Tributária e o Advogue para Servidores. O link para fazer a sua matrícula está também na minha bio do Instagram. Aproveita que nós vamos ter um feriadão aí, faça sua matrícula agora, garanta sua vaga e ganhe um bônus incrível que é uma mentoria individual comigo pelo Zoom para a gente traçar estratégias de crescimento da sua advocacia e para eu falar também sobre as parcerias que você vai fazer comigo e com os demais alunos do curso. No mesmo link, na minha bio do Instagram, você encontra também um aulão sobre TUS de TUST, uma excelente oportunidade para a advocacia tributária. Hoje nós vamos bater um papo sobre advogar em desapropriação. Uma das melhores oportunidades de negócio para quem quer advogar em direito administrativo. Bom, o que é desapropriação? A desapropriação, ela traz inúmeras oportunidades para a advocacia, porque em geral ela envolve valores muito elevados. Embora qualquer tipo de bem possa ser desapropriado, o mais comum é que a desapropriação recaia sobre imóveis. Então, o cliente está na iminência de perder o imóvel e ser muito mal pago por conta disso, e nós vamos ajudá-lo a receber uma indenização num patamar justo ou anular o procedimento e outras oportunidades que eu comento aqui. Importante, o assunto desapropriação é regido por muitas leis. Esse é um tema de competência legislativa privativa da União. Só a União pode legislar em matéria de desapropriação. E a Lei Geral de Desapropriação hoje é um decreto-lei de 1941, uma velharia, que é o Decreto-Lei 3365. Então, na falta de normas específicas, nós temos que nos socorrer em matéria de desapropriação desse Decreto-Lei 3365. Mas, afinal, o que é uma desapropriação? Tecnicamente, a desapropriação é um procedimento administrativo em que o Estado transforma compulsoriamente um bem de terceiros em bem público. Portanto, é um rito de incorporação de um bem privado, como regra, no domínio público. E aí a Constituição trata do tema desapropriação no artigo 5º, inciso 24. E a Constituição faz uma promessa em termos indenizatórios que não se realiza na prática. A Constituição diz que a lei disciplinará o procedimento de desapropriação mediante indenização prévia, justa, o que não é nunca, e em dinheiro. A regra, portanto, é que a indenização expropriatória, expropriar e desapropriar são expressões sinônimas, que a indenização expropriatória, ela recomponha totalmente a perda que o particular teve com o rito da desapropriação, o que não se confirma na prática. Porque em quase todos os processos de desapropriação que você vai encontrar na sua jornada da advocacia, você verá indenizações em montante vil, um valor infinitamente menor do que o valor de mercado que o bem tem e que impede um valor tão baixo como esse que haja uma substituição da propriedade pelo equivalente em dinheiro para o proprietário comprar outro. Então, é uma das situações mais injustas de toda a advocacia contra a fazenda. Portanto, além de tudo,
Quando nós advogamos para um expropriado, há uma sensação de justiça que acompanha a nossa atuação. Cuidado com um pequeno detalhe em matéria de desapropriação. Nós não devemos confundir a desapropriação com outros institutos de intervenção do Estado na propriedade privada. O Estado, ele pode intervir na propriedade privada em nome da supremacia do interesse público sobre o privado de diversas formas. A desapropriação é só uma dessas formas. O Estado pode requisitar bens privados em situação de emergência. O Estado pode baixar um tombamento num bem particular, criando restrições para fins de conservação do bem. O Estado pode expedir uma servidão vinculando o proprietário do bem a determinada obrigação que o proprietário não concorda em ter. Existe o confisco de bens usados para plantação de psicotrópicos e para realização de trabalho escravo, enfim. Há um leque muito grande de ferramentas jurídicas para o Estado intervir na propriedade privada. A desapropriação é o único desses instrumentos com natureza de procedimento administrativo. Os outros, basicamente, são atos administrativos unilaterais, atos cuja expedição não depende de um processo que garanta contraditória e ampla defesa. Agora, a desapropriação, sim. A desapropriação exige a instauração de um processo administrativo na primeira fase, depois vem a segunda fase, que é a fase judicial. E eu sempre te digo isso, o devido processo legal não é uma garantia em si. O devido processo legal existe para oportunizar contraditória e ampla defesa. Então é preciso que se estabeleça um procedimento expropriatório para que o antigo proprietário que está perdendo o bem se manifeste sobre a legalidade do rito e principalmente sobre a justiça da indenização. Uma pergunta que podem me fazer, bom dia Rafael, que me assiste pelo YouTube, bom dia Rodrigo Grande Lopes. Tá sem som a sua transmissão? Xiii! No celular, aqui no YouTube tá sem som, então eu vou encerrar a transmissão, gente, nas outras redes, tá? Depois eu subo o vídeo, tá? Eu subo o vídeo do Instagram, isso daí costuma acontecer. Valeu, Rodrigo, por ter avisado. Eu vou excluir o vídeo, já excluí a transmissão, depois eu subo o vídeo aqui na vertical. Então alguém pode estar se perguntando, ô Maza, mas por que, afinal de contas, o Estado pode intervir na propriedade, estabelecendo servidões, realizando tombamento forçado de bens, confiscando bens privados sem nenhuma indenização, realizando procedimentos expropriatórios? Por quê? Porque o Estado, ele é que fiscaliza o cumprimento da função social da propriedade. A Constituição, no artigo 5º, 22, assegura o direito de propriedade. Nós somos um país capitalista em que a propriedade privada é garantida. Não há, como nos países comunistas, uma propriedade 100% estatal. E aí, logo no inciso seguinte, o artigo 5º, inciso 23, a Constituição determina que é assegurado o direito de propriedade, mas a propriedade terá que cumprir uma função social. Ou seja, o dono não pode fazer com seus bens aquilo que ele queira fazer. Ele é obrigado a atender diretrizes que equacionam o interesse dele privado com o interesse público da utilização desse bem. Então é o cumprimento da função social da propriedade que serve de fundamento constitucional para esses mecanismos de intervenção. Importante. Nós temos no Brasil algumas espécies de desapropriação. Tem, por exemplo, a desapropriação para a reforma agrária de competência exclusiva da União. Tem a desapropriação para a política urbana de competência exclusiva dos municípios, e aí são os artigos 182 e 184 da Constituição. Tem a desapropriação indireta, que é uma oportunidade muito legal de negócio. Passo a falar, então, sobre as oportunidades que estão por trás do tema desapropriação. Ô Maza, em que circunstâncias eu posso advogar em matéria de desapropriação? A primeira oportunidade diz respeito à chamada desapropriação indireta.
O que é uma desapropriação indireta? É uma desapropriação sem devido processo legal. Quando o Estado se apossa de um bem privado sem observar o devido processo legal, isso não é exatamente uma desapropriação. É um outro tipo de intervenção porque é um esbulho possessório praticado pelo Estado. Com exceção dos casos de confisco em que o poder público toma o bem, as outras hipóteses de intervenção, especialmente a desapropriação, dependem de um procedimento que a lei estabelece. Quando o Estado toma uma área privada sem decreto expropriatório, sem instaurar um rito, sem assegurar garantia de contraditória e ampla defesa, isso é chamado de apossamento administrativo ou desapropriação indireta. Mas cuidado, quando aparecer um caso desse para você, e eles são muito comuns na prática, não tente recuperar o bem, entrando com uma ação reivindicatória ou uma ação petitória. Porque é incrível, mas o direito brasileiro diz que a partir de um momento que um bem é afetado ao interesse público, ele se transforma em bem público imediatamente. E aí não adianta mais reivindicar esse bem. O único caminho é entrar com uma ação indenizatória para reparação de perdas e danos. Então, a ação por desapropriação indireta é uma ação indenizatória em que nós vamos recuperar o valor do bem desapropriado em favor do cliente. Outra oportunidade de negócio agora diz respeito a uma desapropriação comum, desapropriação direta, ordinária, aquela em que está tudo certo. Quando a desapropriação é iniciada por meio de um decreto expropriatório que declara o bem de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, o Estado expropriante, a entidade federativa expropriante, inicia um processo administrativo após esse decreto e faz uma primeira oferta pelo bem. Se o particular concordar com essa oferta, a desapropriação está consumada, o imóvel vai a registro e muda de propriedade. Porém, o mais comum é que essa primeira oferta seja muito baixa. E aí o particular não tem alternativa a não ser recusar a primeira oferta. Com essa recusa, o poder público não consegue administrativamente mais avançar. E aí o poder público é obrigado a entrar com uma ação de desapropriação contra o particular. A ação de desapropriação vai discutir duas coisas: eventuais ilegalidades do procedimento e, claro, o valor da indenização. Então, além da indenizatória por desapropriação indireta, uma segunda oportunidade de negócio que nós temos é a discussão de uma ilegalidade em procedimento de desapropriação. E a ilegalidade mais comum é a violação do princípio da impessoalidade, ou seja, uma desapropriação decretada com fins de perseguição. Lamentavelmente, como a desapropriação é uma das competências mais poderosas que o nosso ordenamento confere ao poder público, é comum que gestores públicos mal intencionados usem essa possibilidade de retirar a propriedade de alguém com uma finalidade de perseguição, com uma finalidade política de encher o saco de um desafeto. Cabe a nós, advogados, em matéria de desapropriação, discutir eventual desvio de finalidade, demonstrando que não há razão de interesse público que justifique aquela transformação do bem do cliente em bem público. A desapropriação inicia na fase administrativa com esse decreto expropriatório, que é um ato discricionário. Mas lembre, para as modernas teorias do direito administrativo, o ato discricionário não está proibido de ser examinado pelo judiciário. Eu posso entrar judicialmente com o questionamento da impessoalidade na desapropriação, para verificar no caso concreto a ocorrência mesmo da conveniência e da oportunidade. O judiciário não pode substituir o administrador na tomada de decisões, dizendo ele, juiz, qual que é o imóvel que tem que ser desapropriado. Mas o judiciário pode analisar no caso concreto se houve ou não conveniência e oportunidade na desapropriação. Então, primeira oportunidade, entrar com uma ação indenizatória por desapropriação indireta. Segunda oportunidade, discutir uma ilegalidade no processo, especialmente desvio de finalidade, violação da impessoalidade. E principalmente, terceira oportunidade, discutir
o valor da indenização. Em 99% das vezes, quando o particular contesta a ação de desapropriação, a tese é injustiça da indenização. E por que essas indenizações tendem a ser muito injustas na primeira oferta? Porque elas normalmente se vinculam ao valor venal do imóvel para fins de cobrança de IPTU e do ITR. E o valor venal é praticado muito abaixo do valor de mercado. Nós todos sabemos, nós que pagamos impostos prediais e territoriais, que tanto o município quanto a União subestimam o valor do bem. E aí nós ficamos quietinhos porque afinal estamos pagando menos tributo. Mas o valor venal igual ao de mercado acaba fazendo falta na desapropriação. E aí nós não temos que apenas alegar a injustiça da indenização, nós temos que fazer prova. E como que se faz prova disso? Por meio de um laudo pericial. A discussão do valor da indenização na desapropriação é uma briga entre laudos. Um laudo do nosso cliente dizendo que houve um pagamento ou uma oferta menor. Outro laudo do poder expropriante que vai dizer que o valor era justo. E possivelmente um terceiro laudo do perito judicial que vai equacionar o valor entre as duas perícias. É isso que tem acontecido na desapropriação. Portanto, essas são as grandes oportunidades na advocacia, pelo menos 3 delas, em matéria de desapropriação. Se você tiver aí no seu escritório uma causa de desapropriação ou qualquer causa de administrativo e tributário que você precisar de um parecer, entre em contato comigo. Eu posso fazer um parecer, dar uma consulta online, assinar a peça junto, fazer a peça ou a minha atuação mais comum, que é como estrategista. Eu digo o que tem que ser feito para que a gente busque o sucesso na pretensão do cliente. Entre em contato comigo pelo Instagram, mande uma mensagem direta no perfil @professormaasa. Os meus cursos de advocacia, tanto o Advogue para servidores quanto a advocacia tributária, estão com matrículas abertas. Se você quiser, pode fazer sua matrícula direto pela home da minha escola, escoladomasa.com.br, ou usando um link que está no meu Instagram. Só clicar ali na minha bio que você encontra o link, onde tem também um aulão gratuito sobre TUS de TUST para você conhecer bem essa que é a maior oportunidade da atualidade na advocacia contra a fazenda. Valeu, muito obrigado, bom feriado para vocês. Nos veremos terça-feira da semana que vem, se Deus quiser. Abraço, tchau.